A paz de Cristo a todos que acompanham nosso canal Refletindo com Fé. O vídeo já vai começar. Peço que deixe seu like, comenta e se inscreva em nosso canal. Deus abençoe. Vamos para a palavra de hoje. Muitos anos atrás, quando fui consagrado pastor pela Igreja Presbiteriana do Brasil, decidi alugar um apartamento em Recife, perto de onde iria trabalhar. Como eu estava começando a vida, não tinha fiador. Quando o dono do apartamento que eu desejava alugar soube que eu era pastor, disse: "Não precisa de fiador, o senhor é pastor presbiteriano? Então não precisa de fiador, para mim basta a sua palavra." Tenho certeza de que, se hoje eu fosse alugar um apartamento e o dono do apartamento soubesse que eu sou pastor, pediria uns 4 fiadores. Infelizmente, a atividade pastoral está em desgraça no Brasil. Às vezes tenho vergonha de me apresentar. Quando vou a um hotel e tenho de preencher uma ficha de cadastro, na linha em que devo escrever qual é minha profissão, escrevo pastor evangélico, olhando meio de lado, com medo de alguém dizer: mais um charlatão, picareta ou mercenário. Em nossos dias, a figura do pastor ficou estereotipada por conta da atuação dos pastores midiáticos. Aqueles que têm um canal de televisão ou de rádio nas mãos e pregam a teologia da prosperidade. Governam e comandam impérios financeiros, usando muitas vezes meios escusos, gerando escândalos financeiros. Uma vez que é a imagem dessas pessoas que chega à população em geral, é natural que o não cristão pense que todo pastor age do mesmo jeito. Até que se prove que focinho de porco não é tomada. Você já foi considerado mercenário ou mais um ladrão. Certa vez, ao tentar entrar em determinado país, sofri assédio na alfândega. No momento em que me apresentei como pastor, tive de ouvir piadinhas infames. Isso em razão de um líder religioso ter sido flagrado 2 anos antes, entrando naquele país com milhares de dólares escondidos numa Bíblia. Isso é muito triste. A verdade é que a Bíblia nos ensina que surgiriam falsos mestres, falsos pastores e falsos profetas, que em nome do cristianismo fariam negócios, inclusive manipulando a credulidade das pessoas em benefício de si mesmos. Mateus 24:10-11. O próprio Jesus disse a seus discípulos que, futuramente, muitos viriam em seu nome e enganariam muitos. Em suas cartas, o apóstolo Paulo denuncia com frequência os falsos mestres, a quem ele chama de ministros de Satanás. E à semelhança de Satanás, eles se transfiguram em anjos de luz. São mercadores da palavra de Deus. Por sua vez, o apóstolo João se refere a esses falsos mestres como anticristos. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade, nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. 1 João 2:29. A verdade é que nunca ficaremos livres dos maus pastores e dos falsos pastores. São pessoas que usam esses títulos e outros títulos, como bispo, bispo primaz, patriarca e apóstolo, para assumir o controle, o domínio, a supremacia da fé das pessoas e valer-se disso para benefício próprio, quer seja em termos financeiros, quer em popularidade e assim por diante. Porém, o fato de existirem falsos pastores e pastores que abusam dessa condição não deveria nos impedir de ver que a Bíblia fala de bons pastores. Deus levanta pessoas por meio das quais Ele traz a sua verdade, leva avante seu reino, encoraja, abençoa e ajuda as demais pessoas. O ofício do pastor aparece em Efésios 4, quando o apóstolo Paulo diz que Cristo deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Inclusive a palavra pastores aparece junto de mestre, dando a ideia de que se trata de uma coisa só. O pastor verdadeiro é, na verdade, um mestre. É um expositor da palavra de Deus, que por meio do ensino pastoreia e orienta as pessoas nas decisões que precisam tomar, as ajuda em um momento de sofrimento e lhes dá norteamentos na vida. Paulo descreveu as qualificações das pessoas que almejam servir a Deus como pastor em 1 Timóteo 3. Diz assim o texto:
Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Verso 1. Episcopado aqui tem o mesmo sentido de pastorado, pois bispo, pastor e presbítero possuem todos a mesma função na Bíblia. Em seguida, Paulo prossegue. Portanto, o bispo e pastor deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da Igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. 1 Timóteo 3, 2 a 7. Trata-se, portanto, de uma citação que põe em xeque muita gente. De acordo com a Bíblia, para ser pastor, a pessoa deve ter algumas qualidades morais, como se vê na lista apresentada. Deve ser uma pessoa sóbria, modesta, irrepreensível, inimiga de contendas, generosa, enfim, deve ter essas qualidades morais. Não poderia ser diferente, já que o pastor servirá de exemplo. Ele será o líder da comunidade e um referencial para as pessoas. Além disso, o pastor precisa de autoridade para ensinar. Como ele vai ensinar as pessoas a ser aquilo que ele não é? Também vemos nessa lista, além das qualificações morais, características sociais. Por exemplo, o pastor precisa ter boa fama junto às pessoas de fora de seu contexto, como o balconista do mercado e o padeiro. Ele tem de ser alguém a respeito de quem um vendedor diga: "Ah, sim, sei quem é o pastor fulano. Ele veio comprar aqui, pagou devidamente, foi muito honesto em seu compromisso." O pastor deve ser uma pessoa irrepreensível nas relações sociais, dando bom testemunho e sendo hospitaleiro. E há, por fim, requerimentos na área familiar. Diz o texto bíblico que o pastor tem de governar a sua família e ter os filhos sob disciplina. A questão aqui é a seguinte: se ele não consegue governar, orientar e pastorear a sua família, como ele fará isso com a família dos outros? O texto não quer dizer que até o fim da vida os filhos de pastores têm de frequentar alguma igreja para que o pastor mantenha sua qualificação, mas sim que enquanto os filhos são pequenos e estão debaixo da autoridade do pastor, devem ser orientados por ele dentro da fé cristã. Desse modo, se o pastor tem filhos que são crianças ou adolescentes completamente rebeldes, que não servem a Deus e vão contra a sua palavra, isso já diz algo a respeito do pai. Uma última qualificação é em relação a saber ensinar. A Bíblia diz que o pastor tem de ser apto a ensinar. Isso significa que ele precisa conhecer a teologia cristã e a Bíblia. Precisa pregar bem e ser um bom professor. Em outras palavras, não é qualquer pessoa que pode ser pastor, mas sim alguém chamado por Deus e que tenha todas essas qualificações.